Olá a todos, estamos aqui para dar continuidade ao nosso ciclo de aulas gravadas e hoje nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a primeira lei da termodinâmica. Nas aulas anteriores, nós conseguimos definir o estado térmico de um gás através das suas variáveis de estado, pressão, volume e temperatura. E a depender de cada uma dessas variáveis em determinado momento se manter constante, nós conseguimos a definição de um sistema, de um momento onde o gás era isotérmico, onde era isovolumétrico e onde era isobárico. Também nós conseguimos definir, através da equação de Clapeyron, a relação entre essas três variáveis e o número de mols de determinado gás. A equação de Clapeyron ela é sempre aplicada para um gás e relacionar as características em um determinado momento. Também conseguimos analisar como são as relações entre essas variáveis para o mesmo gás em dois determinados momentos diferentes, através da equação geral dos gases. A termodinâmica traz consigo esse mesmo tratamento de informações, mas do ponto de vista de energia. Então, antes a gente olhava do ponto de vista das variáveis termodinâmicas do gás. A partir de agora é um tratamento energético, então é uma outra abordagem para o mesmo problema. Então, a primeira data, digamos assim, de estudo de calor para o sentido de utilização em máquinas térmicas ocorreu lá por Herón de Alexandria, entre os anos 10 depois de Cristo até 70. Então, ele fazia a ideia da Eulipla. Aqui o que ocorria? Dentro você tinha água aqui e aqui embaixo era um aquecimento, era colocado brasa. Então, quando esse aquecimento aqui ele era conduzido até dessa forma, e esse gás aqui dentro ele começava a evaporar. Quando ele evaporava, ele era jogado um jato nessa direção e outro jato nessa, fazendo um movimento circular. Então, esse é o primeiro relato feito de calor para gerar movimento. E isso, anos depois, chegou até as máquinas térmicas, e na segunda metade do século XVIII, a gente conseguiu também já a utilização dela tanto para maquinário, quanto aqui, digamos, para a utilização em trens e tudo que fosse a vapor. Então, a Eulipla, ela foi um grande avanço, porque essa ideia aqui era a primeira vez que a gente estava transformando o calor em movimento de uma forma bem eficiente. Então, tanto que esse experimento aqui ele é reproduzido até hoje. Então, o líquido não é nada mais do que você ter aqui um recipiente cheio de água e abaixo você colocar aqui um pouquinho de vapor, um pouquinho de calor, digamos assim, pode ser, por exemplo, álcool queimando ou um braseiro, alguma fonte de calor, como se fosse uma usina térmica mesmo. Essa água aqui de dentro, ela vai evaporar e isso vai com que esse vapor aqui quente ele consiga gerar um movimento. Professor, por que eu não boto um combustível aqui dentro? Porque se você colocar um combustível, o que vai ocorrer? Ele vai queimar aqui fora. Então, você não quer que haja queima. Você quer que haja um gás eficiente de calor nesse sentido. Então, as máquinas térmicas, elas tiveram grande influência como forma de facilitar a produção humana. Facilitar do ponto de vista braçal, mas do ponto de vista econômico, muita gente perdeu o emprego e esse conteúdo a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Então, a máquina a vapor, ela traz uma fonte de energia onde você consegue aumentar a eficiência da produção de alguns bens. Então, esse é o principal objetivo da máquina a vapor. Para isso, nós vamos começar a relacionar do ponto de vista quantificado as características energéticas de um sistema. Então, olha, você tem aqui um gás dentro de um êmbolo, essa aqui é uma tampa.
O que é um êmbolo? É como se fosse uma seringa sem aquele bico. É um vasilhame com uma tampa variável que ele não pressuriza o gás e ele também não se deixa fazer nenhum vazamento. É um sistema isolado. Então, você tem que, quando você aquece esse sistema, há uma mudança nessas variáveis termodinâmicas, ou seja, na pressão, no volume e no que nós chamamos também de temperatura. Então, olha, o calor fornecido ou retirado ao sistema, nesse caso é fornecido, já que você está colocando uma chama aí embaixo, ele vai realizar um trabalho e ele vai variar essa energia interna do sistema. Então, você tem que a quantidade do calor do sistema, parte dela vai ser realizado o trabalho, que é a mudança de coloração, a mudança do volume do êmbolo, a mudança de fase e uma variação da energia interna, ou seja, aquele sistema vai ficar agitado. Um corpo, por exemplo, ao mudar de fase, ele não fica com a mesma característica energética, ele fica mais agitado ou menos agitado. Então, você tem que, quando o gás expande, você tem um aumento de volume. Então, aqui, olha, você aqueceu, o gás expandiu, você tem que o gás realizou um trabalho. Por quê? Quando a força do gás desloca esse êmbolo, essa parte aqui, você tem, quando ele se expande, a tendência é ele empurrar o êmbolo para cima. Quando ele desloca o êmbolo, foi o gás que realizou o trabalho. Então, o trabalho é positivo. Então, toda vez que tiver um aumento de volume do recipiente, você diz que teve um trabalho positivo. Então, o trabalho ele é relacionado ao volume do gás. É a primeira dica aí para vocês. Quando o trabalho for realizado sobre o gás? É negativo. Então, se você tem que o gás, quando expande, ele é um trabalho positivo, quando ele contrai, ele é negativo. Então, você tem o seguinte, foi uma força externa que deslocou o êmbolo. Por exemplo, você empurra o êmbolo. Você é uma força externa àquele sistema. Então, o trabalho é realizado sobre o gás. Então, olha, primeira relação, o trabalho ele é relacionado com o volume. Se o gás aumenta o volume, é um trabalho positivo. Se o gás diminui o volume, é um trabalho negativo. Outra característica que nós temos de definir é a energia interna do gás. Olha, a energia interna, representada por U, vai ser 3 meios de nRT. Então, olha, a variação de um gás monoatômico, você tem que é 3 meios de RNT. Então, se você quiser calcular a variação do gás, é só você considerar que teve variação de temperatura. Então, a ideia é o seguinte, 3 meios de nRT, você tem que podemos dizer, que ele é para uma determinada temperatura, se você variou a temperatura, você tem que houve uma variação de energia interna. Então, vocês podem perguntar, professor, mas o que é um gás monatômico? O monatômico é um gás formado por um único tipo de átomos, por exemplo, o N2, duas moléculas de hidrogênio interligadas entre si. Então, o hélio, o neon, o argônio, o xenon, o radon, toda aquela ideia lá de gases nobres, você tem que eles são gases monatômicos. O que é um gás monatômico? É um gás formado somente por um tipo de gás. Diatômico, CO2. Então, nesse caso, nós calculamos para monatômicos. Então, você tem que ter 3 meios de número de mols de gás, constante universal dos gases, nesse caso aqui já nas unidades do SI, e a temperatura do gás. Lembre-se, temperatura em qualquer coisa termodinâmica é a temperatura em Kelvin. Então, se você quiser a variação, é a variação da temperatura que manda no gás. Então, já digo a vocês, olha,
Você tem lá que o trabalho, ele é relacionado com o volume do gás e a energia interna é relacionada com a temperatura. Então, são duas características aí já relacionadas entre si. Quando você tem que é uma transformação isovolumétrica, o que vai ocorrer? Você tem que ela não variou o volume. Se você não variou o volume, nem para mais nem para menos, o trabalho é zero, não teve trabalho. Então, você tem que, na transformação isovolumétrica, você tem que a relação, a quantidade de calor que for fornecida ou retirada do sistema, ela só vai influenciar no que nós chamamos de variação da energia interna. Então, se você tem, por exemplo, um gás isolado aí no sistema, não é possível de mudá-lo de fase com essa quantidade de calor. Você só varia a quantidade de energia interna dele. Então, calor recebido é quando você coloca no sistema, calor cedido é quando você retira do sistema. Na transformação isotérmica, que nós já estudamos lá, é uma transformação que não tem variação de temperatura. Se não tem variação de temperatura, você também não tem variação de energia interna, já que a energia interna é a relação relacionada com a temperatura. Então, você tem que toda a quantidade de calor, ele realiza trabalho. Por exemplo, você colocou calor, o êmbolo começa a se movimentar. Você retirou calor, o êmbolo é contraído, ou seja, tem uma força externa. Então, calor recebido é quando o sistema recebe. Então, nesse caso, você tem que quando você coloca calor no sistema, você tem que uma dilatação aí, é um trabalho do gás. Quando você tira calor desse sistema, você vai ter que vai ser negativo. Então, vai ser um trabalho realizado sobre o gás. Então, toda vez que você resfriar o sistema, você está tirando calor. Você tem que diminuir o volume, é um trabalho sobre o gás. Toda vez que você fornece calor ao sistema, você tem que o volume está aumentando. Então, consequentemente, é um trabalho do gás. A transformação adiabática é um tipo de transformação onde você não tem aqui, por exemplo, um fornecimento de calor ao sistema, mas você tem o que nós chamamos de uma variação das outras variáveis. Por exemplo, você não bota calor, mas você pressuriza esse sistema. Então, isso vai gerar uma variação de energia interna. Então, uma dica para vocês. O trabalho, quando ele é realizado pelo gás, tem uma diminuição da temperatura. Então, olha, se você aumenta o volume lá do gás, sem mexer na temperatura dele, consequentemente, vai diminuir a agitação, porque as partículas vão ter mais espaço, então vão interagir menos. Então, você tem que, esse trabalho aí, ele é um trabalho realizado pelo gás. Quando você coloca uma pressão no gás, ele vai diminuir o volume e com isso vai aumentar a energia interna. Então, toda vez que você diminui o volume, você aumenta a energia interna. Então, esse sinal negativo aqui quer dizer isso. Então, adiabática é quando não ocorre troca de calor do gás com o seu entorno. Então, você tem um sistema que você não tem trocas de calor. Uma dica, quando ocorre adiabático, na maioria das vezes é um sistema isolado. O que é um sistema isolado? Que ele não tem contato entre ele e a parte externa. Então, resumindo a primeira ideia, a primeira lei da termodinâmica. Se for transformação isotérmica, você não tem variação da energia interna, então toda a quantidade de calor fornecida é igual ao trabalho realizado ou recebido pelo sistema. Se for uma transformação isovolumétrica, você tem aqui que não houve trabalho, porque você não variou o volume, então toda a quantidade de calor é igual à variação de energia interna. E se for a diabática, que é aquela que não ocorre trocas de calor, você tem que todo o trabalho ele vai influenciar diretamente na energia interna. Então, em um exemplo,
Transfere-se a um sistema um total de 200 calorias. Verifica-se que o sistema se expande, realizando um trabalho de 150 joules. E sua energia interna aumenta. Então, vamos lá. Considere uma caloria 4 joules, calcule a quantidade de energia transferida no sistema em joule. Então, como vai calcular? Eu tenho caloria, quer transformar para joule. Então, simplesmente, você faz o quê? Multiplica por 4. Então, você tem que 200 vezes 4 igual a 800 joules. Então, você forneceu a esse sistema 800 joules. Na letra B, ele diz o quê? Utilizando a primeira lei da termodinâmica, calcula a variação da energia interna do sistema. Mas você tem a quantidade de calor e também tem o trabalho que foi realizado. Você tem aqui na questão que a energia interna aumentou, então esse valor aqui é positivo. Então você tem 800 joules de calor e você tem um trabalho de 150. Por a primeira lei da termodinâmica, você tem que a quantidade de calor é igual ao trabalho realizado ou cedido, mais a variação da energia interna. Só substituiu, pessoal, aqui. Então, variação da energia interna, 800 menos 150, 650 joules. Então, esse é o escopo, esse é a cara das questões de primeira lei de termodinâmica que pode cair aí para vocês. Então, olha, você tem que toda vez que uma força deslocar aqui um êmbolo, como eu vou ter um exemplo aí de 400, uma força sendo aplicada de 400 newton vezes 0,2, o trabalho nada mais é do que a força vezes o deslocamento. Lembre-se, essa força tem de estar em newton, esse deslocamento tem de estar em metro. Só é multiplicar a força por o deslocamento que você acha o trabalho. Então, é mais uma dica aí para vocês. Nesse caso, 400 vezes 0,02, 8 newtons. Então, já sabendo para vocês, eu quero ter uma atividade lá no Classroom. A partir de agora eu continuo de modo síncrono. E a primeira lei da termodinâmica, ela simplesmente vai dizer isso. É um tratamento do ponto de vista de energia do sistema. Até anteriormente, nós tratávamos sistemas gasosos ideais como uma relação entre variáveis de estados termodinâmicos. Agora a gente já relaciona a energia. E, consequentemente, quando você considera via energia, você já coloca na conta fatores externos indiretamente. Então, essa foi a aula de primeira lei da termodinâmica. Eu continuo de modo síncrono com vocês a partir de agora. Até a próxima aula.